Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Essa é a quarta pregação em que nós estamos em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Então, nós primeiro falamos das 15 obras que te levam ao inferno. Quem se lembra? Depois nós falamos das 9 atitudes que são comuns àqueles que vão para o céu. Fizemos 2 mensagens com relação a isso, quem se lembra? Quem se lembra? E hoje nós vamos continuar extraindo um fruto específico. Mas vamos em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são 15 atitudes que te levarão para o inferno: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando nós falamos do fruto do Espírito, nós dividimos em 4 primeiros e depois nós falamos dos 5 últimos. Só que quando eu falei dos 5 últimos frutos, teve um que, por estar junto dos outros 4, eu não pude explorar da forma como ele merece. Por que eu acho que ele merece ser mais explorado? Porque, de acordo com o IBGE-CW, de acordo com as ideias da minha cabeça, é o fruto onde os crentes mais erram. Sabe qual é? Quem sabe? Domínio próprio. Domínio próprio. Se a gente for analisar a nossa lista de 9 do fruto do Espírito, a gente vai compreender que a ausência do domínio próprio, ele pode comprometer os demais. Quem não tem domínio próprio pode expressar amor, alegria. Quem não tem domínio próprio expressa paz, bondade, benignidade, fidelidade. Quem não tem domínio próprio é um exemplo de mansidão. Por isso eu considero ele muito importante. A ausência do domínio próprio compromete os demais. Vamos rapidinho, só na tela, Provérbios 25, 28, diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem. Provérbios 29, 11, o insensato, o tolo, expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Você sabe o que é isso? Domínio próprio. O sábio se domina, o tolo explode. 2 Timóteo 3:1, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, obedientes ao pai, ingratos, reverentes, afeiçoados, caluniadores, sem domínio de
Nos últimos dias os homens serão sem. Uma pessoa sem domínio próprio é alguém descontrolado, que age no calor do momento sem pensar na consequência. É incapaz de pensar no depois. Para ele vive aquele momento. E naquele momento, a pressão que está sendo colocada dentro dele, diante dele, não pode ser controlada o suficiente, e ele faz o quê? Explode. Quem viu esse recente agora o vídeo da menina com a panela de pressão no fogão? Quem viu esse vídeo? Está rodando aí na internet. É engraçado que eles estão rindo, né? A panela de pressão está... Vocês lembram da panela de pressão inchando? Quem viu, gente? Mas você está muito desatualizado. A panela de pressão está no fogão e ela está inchando, e está o povo filmando. De repente, irmão, o que acontece? Ela arrebenta o fogão, a cozinha. Graças a Deus, parece que ninguém machucou, não sei. Ninguém machucou, né? Mas é um milagre não ter machucado, que a panela de pressão estava cheia. Então, aquele que não tem domínio próprio, é uma panela de pressão que o fogo vai esquentando por baixo, e a válvula, porque tem uma válvula de controle de pressão, não tem? Que ela vai soltando a pressão vagarosamente. A válvula não está bem ajustada, e a pressão vai entrando dentro, e vai entrando dentro, e vai entrando dentro, até que a pessoa... Quem aqui já explodiu na vida? Ele entope e não sai a pressão. Não, gente, nós estamos no templo do Senhor, na casa de Deus. Você está com a Bíblia na mão. Quem aqui já explodiu na vida? A explosão, o descontrole, é a ausência do domínio próprio. Quem tem a válvula bem ajustada de pressão e ela não está entupida, essa pressão vai saindo vagarosamente e a pessoa não explode. Tem crente que passa a vida se arrependendo. Isso é bom, gente? O arrependimento é uma ferramenta de Deus para que nós alcancemos o perdão. Mas só que Deus não quer que você fica todo dia explodindo e se arrependendo. Não é isso que Deus deseja para você. Eu explodi hoje com a Fernanda. Nunca vi me passar raiva desse tanto. Eu explodi hoje com a Fernanda. Amanhã eu peço perdão para ela e conserto. Me arrependo e peço perdão. Passa o calor do momento, eu arrependo e peço perdão. Depois de amanhã, vem ela me azucrinar de novo. O que acontece comigo? Eu explodo de novo e peço perdão de novo. Gente, eu creio que esse não seja o desejo de Deus para as nossas vidas. A gente precisa aprender a se dominar. O domínio próprio, ele é um fruto extremamente importante para que a gente não viva uma vida parecendo mina terrestre. Se eu pisar aqui, ele explode. Se eu pisar aqui, ele explode. Se eu tomar uma buzinada, eu explodo. Se acontecer isso, falar do Flamengo, eu explodo. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio. Posso ouvir um amém? Se a minha falta de domínio me faz pecar, eu preciso buscar em Deus a presença desse fruto. Eu preciso amadurecer esse fruto na minha vida. Irmãos, eu quero domínio próprio, você quer também? Quem quer domínio próprio? Deixa eu ver. Quem quer domínio próprio, dá um glória a Deus aí. Eu vi as mulheres falando mais alto, porque tem marido que é complicado, né, mulheres? Para eu aprender o domínio próprio, para nós aprendermos sobre domínio próprio, eu quero usar um exemplo prático. Eu não posso falar de domínio próprio de forma teórica. Eu vou usar um exemplo prático que está na palavra de Deus para a gente aprender. Abram para mim, esse é o nosso texto base, está em 2 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1. Diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses, ou monteses.
Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. Esse aqui você consegue se identificar com isso? Depois que você explode? Depois que o sangue, o termo é esfria, né? Sucedeu, pois, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Por enquanto, só até aí, mas mantenham em 1 Samuel capítulo 24. Irmãos, Davi nesse momento, ele é um fugitivo. Mas ele é um fugitivo de quem? De Saul. Me falem por que Davi é um fugitivo de Saul. Quem sabe? Vestibular para entrar no céu. 2 sentimentos facciosos da parte de Saul. Quem sabe? Inveja e ciúme. Você sabe por que Saul perseguia Davi? Por inveja e ciúme. Exclusivamente. E nessa ocasião, Saul tinha ido a uma batalha e alguém chegou nele e falou: Davi está num determinado campo. Saul, olha o tamanho da raiva, da perseguição, vai até Israel e escolhe os 3.000 melhores homens de Israel para ir atrás de Davi. E Saul sai com esse exército. E Saul escolheu os 3 melhores mil homens e foi no encalço de Davi. Chegou em determinado ponto, num curral de ovelhas, tinha uma caverna. Saul sentiu vontade de aliviar o ventre. O que é aliviar o ventre? Fazer número 2. E ele entrou dentro da caverna para aliviar o seu ventre. Só que quem estava dentro dessa caverna? Por que Davi tinha homens? Davi, quando fugiu de Saul, ele fugiu sozinho. Só que Saul estava endemoniado, então ele começou a perseguir outras pessoas no reino, e quando essas pessoas fugiam, para onde que elas iam? Para ficar com Davi. Então estava Davi e os outros perseguidos por Saul dentro da caverna. Davi foi lá, os homens, na hora que viram aquela cena, que deve ter sido uma cena interessante, Saul sozinho dentro da caverna, arriado. Os homens olharam para Davi e falaram assim: hoje é o dia que o Senhor te prometeu. E Davi vai lá, se levanta, vai lá, escondido, furtivamente, em segredo, escondido, e ele corta a orla do manto de Saul. Só a orla. Você sabe o que é a orla do manto? Aquela parte no finalzinho do manto. A pontinha, pano de prato tem orla. Vocês já viram? Orla de pano de prato, geralmente faz-se o quê? Um crochêzinho ali, aquele finalzinho da orla, simbolizava autoridade e tal, mas não vem ao caso aqui. Davi foi lá escondido e cortou a orla do manto. Quando ele corta a orla do manto, o que acontece com ele? Pesa-lhe o coração. Aí Davi, fiz besteira. E aí ele se levanta com a orla na mão, contém os homens, porque todo mundo queria matar Saul. Ele contém os homens e Saul sai da caverna sem ver a Davi, sem saber que Davi. Aí Saul monta no seu cavalo, ou sai caminhando, e aí sim, Davi sai da caverna com a orla na mão. Saul, se eu quisesse te matar, eu te matava. Então as pessoas que estão dizendo que
eu vou te matar, elas estão mentindo. E aí tem umas outras coisas que Davi diz que nós vamos estudar com tranquilidade. Isso ocorreu da parte de Davi. Gente, faltou domínio próprio a Davi? Faltou domínio próprio a Davi? Irmãos, faltou domínio próprio a Davi? Faltou. Faltou. O fato dele ter sentido bater-lhe o coração quer dizer que ele se arrependeu do que ele... mas ele não fez tanto mal, ele só rasgou a roupa do rei. Mas o fato dele sentir o coração arrependido mostra que ele fez algo que, em vias normais, ele não faria. Talvez ele não tenha ido para consequências mais drásticas, mas ele perdeu o senso de domínio próprio, foi lá e fez algo que ele não queria fazer. Ele só fez porque estava debaixo de pressão. Vocês conseguem compreender isso? Se ele tivesse domínio próprio, não haveria o porquê dele se arrepender. Ele se arrependeu porque faltou domínio a ele. Mas calma que nós vamos entender isso. E faltou domínio próprio para Davi naquele momento, porque ele foi submetido a 3 aceleradores de descontrole, que o impuseram, que o levaram a cortar a orla do manto do rei. O primeiro deles, a influência externa. O segundo deles, o senso de justiça. E o terceiro deles, o desejo de vingança. 3 aceleradores que Davi se submeteu naquele dia, que o levaram a perder o domínio de si. A influência externa, o senso de justiça e o desejo de vingança. Vamos devagar. Primeiro acelerador, a influência externa. 1 Samuel, capítulo 24, verso 4, está aí na sua Bíblia. Diz assim: então os homens de Davi lhe disseram... Gente, Saul está lá naquela posição. A gente vê a Bíblia falando alguma coisa? A gente vê Davi falando alguma coisa? Quem falou? Os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Dito isto, que fez Davi? Não temos no texto nenhuma reação de Davi a Saul antes do empurrãozinho. Se havia alguma possibilidade de Davi reagir de uma forma diferente, ela ficou oprimida pelo som dos seus amigos falando para ele: vai e se vingue. Davi não teve sequer tempo de falar, de pensar. Saul estava naquela condição e todo mundo que estava com ele: agora é o momento que Deus te falou que você ia se vingar dos seus inimigos. Então vai lá e aproveita esse momento. E Davi se levanta e vai. Irmão, o quão influenciado por outras pessoas você é? O quão tendencioso a ouvir vozes externas você é? O seu emocional, o quanto a companhia de outras pessoas interfere no seu jeito de agir. Tem gente que tem até certo senso de domínio próprio quando elas estão sozinhas. Mas se ela está na presença de ciclano, se ela está na presença de fulano, se ela está na presença de determinadas pessoas, ela expande ou desaparece o seu domínio próprio de forma muito facilitada e nem precisa da pessoa falar. Só a presença. Tem gente que é feio e absurdo, mas quando está perto dos amigos acha que é o Dom Juan, pode ir. Só a presença, só a companhia. Teve um dia que eu estava num lugar, eu, a Fernanda e os meninos, só nós 4, os meninos não estavam perto da gente não. Aí estava eu e a Fernanda sentado num lugar,
E a gente tinha feito reserva, ou seja, como sempre, eu estava certo de estar naquele lugar. Mas aí o povo daquele lugar implicou comigo que eu não tinha feito a reserva daquele lugar. Mas eu estava certo. E aí, irmãos, tinha outras pessoas sentadas perto, e aí vinha a menina toda hora: o senhor fez reserva? Eu disse: sim, aqui é a minha reserva, está feita. Aí passava um pouquinho, lá vinha ele. E aquilo foi me constrangendo. Porque tinha outras pessoas e eu estava do lado da minha esposa. Aí teve uma hora que ela chegou, sabe, e disse assim: o senhor, infelizmente, vai ter que se retirar daqui, perto dos outros. Aí eu olhei para a pessoa, para a atendente, e falei assim: faz assim. Faz assim. Peça aos seguranças do clube para vir me tirar. Macho alfa. Aí é bruto, menino. Aí eu escrevendo essa palavra, irmãos, e pensando: se eu tivesse sozinho, será que eu teria dito isso? Ou é porque eu estava na presença de outras pessoas, eu precisava demonstrar autoridade perto da minha esposa? Será que se eu tivesse sozinho, eu não teria tido mais misericórdia da menina, que tinha metade da minha idade? E saiu toda constrangida para o setor dela. Será que eu não teria agido de forma diferente? O quanto a presença das pessoas perto de você inibe o controlador de pressão para que você exploda e queira transparecer para as outras pessoas que você é o bam. Tem gente que, dependendo da companhia que está, ele se transforma completamente e passa a ser uma pessoa totalmente diferente do que ele é quando está sozinho. Nós não podemos permitir que as companhias nos influenciem para perdermos o domínio próprio. Irmão, como é que você reage quando você está perto da sua esposa? Como é que você reage quando você está perto dos seus filhos? Como é que você reage quando você está perto dos seus parentes, dos seus amigos de trabalho? Davi, naquele dia, foi acelerado pela influência externa. Eu preciso guardar a minha honra. Eu preciso guardar a minha autoridade. E acaba fazendo o que não deve e perdendo o senso de domínio. 1 Coríntios 15, 33, está na tela, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem. Irmão, o quão as pessoas perto de você te enchem de pressão para que você reaja de forma errada, para que você perca o domínio próprio. Você se lembra de alguém que quando você está perto você é outra pessoa? Você se lembra de alguém que te leva na direção errada? Não permita que você seja levado na presença errada. Irmãos, Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você sabe qual que é a companhia que deve ser considerada? Irmão, você sabe qual é a companhia que deve ser considerada? A presença de Jesus na sua vida, é a presença do Espírito Santo dentro de você. Para de ficar considerando os seus amigos, seus familiares, para você reagir de um jeito que impressione a eles. Reaja conforme a santa presença que está em você. O Senhor está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Posso ouvir um amém? Amém. Aí Davi vai para o nível 2. Quando ele vê que faz errado, o que ele faz com os amigos? Porque se Davi não ia fazer, os amigos fariam. Se Davi não vai matar, os amigos dele vão matar. Você sabe o que Davi faz? Ele contém. Olha que coisa maravilhosa. Nível 2. Primeiro ele foi influenciado.
Não parece a primeira fase da nossa vida cristã, irmão? Você juntava com seus amigos, bebia todas, porque todo mundo bebia e tudo, e tal, e tal, e tal. Primeira fase, Davi foi junto. Na segunda fase, depois do arrependimento, Davi vai na direção contrária. Eu não vou fazer e vocês também não vão fazer. Nível 2 da influência. Então agora não é que você não vai com seus amigos, não. Agora você vai levar os seus amigos ao caminho certo. Posso ouvir um amém? Amém. Você não foi chamado para se misturar a esse mundo. Você foi chamado para salvá-lo. Então, se antes você era um influenciável, agora você é um influenciador. E se você continua indo na direção que seus amigos te mostram, tome a direção contrária. Contenha-os e mostre a direção certa. Primeiro acelerador, então, a influência externa. Ah, mas eu quero ler, porque Davi sai da caverna e vai chamar a atenção de Saul, que nem sabia que ele estava lá. 1 Samuel 24:10. Olha o que Davi diz com relação aos amigos dele. 1 Samuel 24:10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Influência. Porém, a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha o que Davi está fazendo aqui, gente. Eu não vou fazer o que os outros querem que faço, porque eu vou considerar o que Deus quer que eu faça. Vocês conseguem visualizar isso? Eu não vou te matar como os meus amigos querem que eu mate, mas eu vou considerar que você é o ungido de Deus. E por isso eu não vou te matar. Considere mais a companhia do Senhor do que a influência dos seus amigos. Segundo o acelerador, o senso de justiça. Irmãos, vocês são juízes. Davi tinha culpa nessa situação? Irmãos, Davi tinha culpa? Davi vivia num castelo, era um general poderoso, era reconhecido pelo povo, tinha todas as mordomias de ser um grande general de Israel, mas nessa situação ele está escondido na caverna, vivendo do que a caverna dá. E isso tudo aconteceu porque Saul perseguia ele única e exclusivamente por ciúmes e inveja. Não havia crime, não havia motivo. Saul simplesmente desgostou de Davi e o perseguia para a morte. O senso de justiça em Davi poderia proclamar uma sentença com relação a Saul naquele dia? Quem era o culpado? Quem era o culpado? Saul. E Davi vivia naquele momento, naquela situação, por culpa dele. E aquele homem que era culpado estava diante dele. O coração e a mente de Davi poderiam dar a sentença com relação a Saul naquele dia? Se fosse você, qual a sentença você daria com relação a Saul? Irmão, se fosse você, qual a sentença? Você é o juiz. Na cabeça de Davi pesava a sentença. E nas suas mãos estava o cumprimento dela. Davi estava com a espada na mão. Legítima defesa, não seria nem condenado, né, sabe? E isso acontece conosco em muitas situações. Movidos por um profundo sentimento de que estamos sendo injustiçados, nos movemos para defender nossa honra e nossa integridade. A situação nos expõe a um determinado nível, e diante daquele nível, a gente julga a sentença. E como juiz, nós determinamos que nós estamos certos e que a pessoa está. E como juiz, muitas vezes nós determinamos a sentença e a executamos. Pensa você andando na estrutural, faixa do meio, 60 km por hora.
Você está certo ou errado? Gente, estrutural é 80, né não? Ele está na faixa do meio, ele não está na da esquerda, que eu sei que aqueles que andam na faixa da esquerda, em velocidade muito baixa, eles não vão para o céu. Mas eu estou falando que ele está na faixa do meio, metade mínima. Então ele pode andar menos de 40, não é isso? Gente, se ele está... Ele pode andar até 40. Desculpa. Ei, mas vocês estão bons para julgar as causas, hein? Eu estou na faixa do meio andando a 60 km por hora. Eu estou certo ou errado? Ok. Vem uma pessoa atrás de mim, porque a faixa de lá está meio ocupada também, e ele já tentou passar por lá e não conseguiu. Aí ele está atrás de mim, e ele saiu lá de um cômodozinho, lá no quinto dos infernos, e o homem aquele dia está daquele jeito, e ele está buzinando, te xingando. Você olha no retrovisor, você vê que ele está mandando sinal de luz, está bravo. E você, diante daquela situação, o homem te passa, ele abre o vidro, ele te xinga, ele dá o dedo de legal, te irrita, te pressiona, e você, diante daquela situação, você julga a sua causa. Você está? E ele está? Então ele merece? Aí, a pressão... Cadê o pastor Daniel? A pressão vai intensificando, aquilo vai mexendo com você, porque eu estou certo, e o cara está errado, esse roda presa está errado. E aí você devolve o dedo de joia, você xinga a pessoa, você amaldiçoa a pessoa, aí você corre na frente dele, entra na frente dele, fica pisando no freio. Quem já fez isso não vai para o céu. Ah, já que ele quer, então deixa eu mostrar para ele. Ou seja, diante da situação, você é o juiz da sua causa, e você se sente na autoridade de julgar e aplicar a pena. Irmãos, isso é um acelerador de descontrole. Nós reagimos daquela forma como reação à injustiça que nós estamos sofrendo. Tem gente que explode xingando. Eu, por exemplo, na minha relação com a Fernanda, eu sempre estou certo. Mas de vez em quando ela acha que não. E aí ela fica me pressionando. Na sua relação conjugal, você está diante de uma situação com o seu cônjuge e você se julga certo, e quando seu cônjuge bate de frente com você, e você acha que está certo, você é o juiz. Você julga a causa a seu favor e aplica a pena. Xinga. Você aplica a pena. Aí você xinga, aumenta a voz, quebra uma coisa, raspa a sobrancelha do marido, emburra, aplica a pena. Você julga e aplica a pena. Com relação ao nosso senso de justiça, Deus diz o seguinte, mostra para mim, Esther, o que Deus diz com relação ao senso de justiça? Isaías 64:6. Olha o que Deus diz. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Irmãos, nós não temos condições de julgar causas, principalmente quando elas estão ao nosso favor. Coitada da menina no clube naquele dia. Ela tinha as razões dela, ela tinha os motivos dela, e eu julguei a causa ao meu favor e apliquei a sentença, sendo duro. Mas Davi ensina, quando Davi vai falar com Saul, ele mostra o que está dentro do coração dele. 1 Samuel 24:15, Esther. Quando Davi vai falar com Saul fora da caverna, ele diz assim, seja o Senhor o meu juiz. Ei, ai, ai. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue
entre mim e ti. E veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é uma transferência da sua causa para o nosso justo juiz. É deixar que o Senhor julgue as nossas causas, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o jeito certo de julgar, de considerar e de agir. Irmão, você que é cheio de justiça própria, você que é cheio de julgamentos com relação às pessoas e às coisas que estão ao seu redor, eu quero te incentivar nessa manhã, transfira esse senso de justiça para o nosso justo juiz. O dia que você estiver julgando uma causa e está pronto para perder o domínio próprio, derrube o julgamento, fala: Senhor, o Senhor é o meu justo juiz, é o Senhor quem vai julgar, irmão, e Ele sabe o jeito certo de julgar, para com senso de justiça. Boa parte da nossa falta de domínio próprio, ela diz respeito a: eu julgo, condeno e aplico a pena. Você acha que você é o Xandão da vida, você é a parte interessada, você é o seu advogado de defesa, você julga, você condena e você aplica a pena. Isso não tem como dar certo. Julgue o Senhor entre mim e ti. Davi está falando, eu sou a parte interessada, mas eu não tenho condição de julgar. Eu vou transferir a minha causa para o Senhor, e é Ele quem vai julgar. Julgue o Senhor entre mim e ti. Irmão, sabe as situações onde você encontra culpados? Sabe aquele cara que te buzina, você andando a 60 por hora, na estrutural, na faixa do meio, e você já o condena por fazer aquilo? Deixa eu te falar um negócio. Transfere a sua causa para o Senhor. Diga assim: Senhor, julgue esse incircunciso. Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor pode julgar a minha causa. Você sabe o que vai acontecer no seu coração, irmão? A pressão por dar uma decisão com relação ao momento, ele vai sair de você. Quando eu estou perdendo a paciência no trânsito, eu pergunto para a Fernanda assim: Fernanda, quem é que está errado? Ela é a minha juíza. Fernanda, quem é que está errado? Você sabe o que ela me responde? Todas, em 100% das vezes, sabe o que ela me responde? Você. Transfira para o Senhor. Irmão, considere-se parte interessada e transfira a competência do julgamento ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? Você não é o juiz, nós temos justo juiz. Eu tenho mais uma coisa: além de justo juiz, nós também temos advogado junto ao Pai. Não temos, gente? Quem é o nosso advogado junto ao Pai? Jesus. Jesus. A causa pertence a Ele. Não assuma a função de juiz e determine pena. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti. Transferência. Além da influência externa e do senso de justiça, nós estamos chegando no último, que é o terceiro, o acelerador de descontrole, que é o desejo de vingança. Ai, ai. Então você pode ser influenciado por alguém para perder o domínio próprio. Você julga a causa e condena o acusador. E nesse momento, o que você tem nas mãos para cumprir a sentença? A espada. E agora vem o desejo de vingança. A vontade de que a pessoa pague pelo erro que ela cometeu. A execução da pena que você se propôs a dar. Ela me passou raiva, então eu vou xingar. Agora eu vou executar a pena, vou dar uma espada. Eu a xingo de gorda. Passamos do nível de influência, saímos do julgamento, e então é chegada a hora da execução. Neste ponto mora a última barreira para o domínio próprio. Aqui ele vai acabar, irmão. Até a influência, até o julgamento,
Você ainda tinha condições de voltar atrás, mas na vingança, depois de executada, acabou a chance de voltar atrás. É o último ímpeto, é o da execução da vingança. Naquele momento, você precisa decidir se vai continuar no seu propósito ou se vai recuar do seu propósito. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Davi estava com a espada da vingança na mão. Quando Davi foi lutar com Golias, ele atirou a pedra aonde? Depois que Golias cai no chão, Davi faz o que com ele? Davi poderia ter cortado a cabeça de Saul. Mas ele cortou só a orla do manto. Isso é interessante. Porque ele já tinha sido influenciado, ele tinha apoio para matar. Ele tinha já condenado. Ele merece morrer. E nesse instante, ele está com a espada na mão para executar. E a hora que ele vai executar, ele opta por uma atitude intermediária entre o assassinato e não fazer nada. Ele vai no meio termo. E ele corta a orla do manto de Saul. Gente, cortar a orla do manto é remediável. Pode ser consertado? Pode, gente. Só você pegar uma linhinha e costurar de novo. Agora, se ele arranca a cabeça de Saul, isso pode ser consertado? Pega a linha e vai lá tentar colocar ela de volta. Davi opta, na falta do domínio próprio, a realizar algo provisório e não eterno. Irmão, isso aqui me ensina muito, porque significa que quando o senso de domínio ele está caindo, nós precisamos muito tomar cuidado para não tomar decisões eternas, irremediáveis. Tomar decisões que sejam possível remediar. Davi tomou uma decisão absolutamente consertável e não eterna. Quando você está com raiva, não é hora de você falar assim, agora eu vou sair de casa. Eu brigo com ela. Estou perdendo o meu domínio próprio. Aí eu vou chegar nela, arrumar as malas e vou sair de casa. Irmão, isso é uma decisão eterna, não saia de casa. Ela está me passando raiva, eu vou sentar a mão na cara dela. Irmão, isso é uma decisão eterna. Com seu domínio próprio comprometido, não tome decisões eternas. Cuidado para na hora da falta de domínio, você não optar por fazer coisas que são irremediáveis. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com a sua postura. Cuidado com as suas atitudes. Na falta de domínio próprio, parece difícil, mas na falta de domínio próprio, controle-se. Controle-se. Tem tragédias que poderiam ter sido evitadas porque as pessoas optaram por reagir de forma eterna em detrimento de forma provisória. Tem gente que pega uma arma, atira em alguém, tem gente que pega uma faca, dá uma facada em alguém. Acho que foi pouco tempo agora, teve um pastor que matou a esposa, não teve, gente, um trem assim? Teve, gente. Na hora da raiva, na hora do momento difícil, ele perdeu o domínio, e diferente do que Davi fez, ele optou por reagir de forma eterna. Irmão, a vida desse pastor acabou. A vida de Davi poderia ter acabado naquele dia se ele tivesse matado Saul, mas não matando Saul. A vida dele só começou naquele dia. Em 1 Samuel 24:12, bota para mim, Esther, por favor. Gente, a gente diz que vingança é um prato que se come. Vingança é um prato que se come? Vingança é um prato cheio de veneno que quem come é quem dá. Vingança é um prato
que o executor come. A vingança é uma armadilha que te convence de que você tem o melhor preço a ser pago pelo erro que cometeram com você. Você acha que você sabe o jeito que o cara deve pagar, e você executa a sua vingança sobre ele. Em 1 Samuel 24:12, do lado de fora da caverna, conversando com Saul, Davi diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me quem? Irmãos, Davi está falando que quem vai vingá-lo é? Julgue-me o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porque a minha mão não será contra ti. O que Davi está fazendo, gente? Ele está transferindo a vingança para quem? Davi faz uma transferência de execução. Ele abre a mão de se vingar e entrega nas mãos do Senhor a vingança. Irmãos, o nosso Deus é um Deus vingador. Romanos 12:17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se vingue. Diga para o seu cônjuge: não se vingue de mim. Diga para o seu cônjuge: a vingança está com o Senhor. Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz quem? Diz o Senhor. A vingança pertence a quem? A vingança pertence a quem? Não se vingue. Não se vingue. A vingança pertence ao Senhor. A sua vingança, ela é destrutiva. A vingança do Senhor, ela é construtiva. Então, irmão, quando você pegar um endemoniado que está buzinando atrás de você quando você está a 60 por hora, e você diz assim: Senhor, pese a tua mão. Senhor, a tua espada é de fogo. Irmãos, a mão do Senhor, ela pesa muito. Então, até quando você pedir a vingança do Senhor sobre a vida das pessoas, peça misericórdia. Irmãos, o Senhor é o juiz, o justo juiz, e Ele é o Senhor da vingança. Então, se tem alguém que está te fazendo mal, se tem alguém que está te pressionando, que está esquentando o fogo debaixo da panela de pressão, deixe de julgá-lo e deixe de executar a pena, porque o Senhor faz isso muito melhor do que você. Tem alguém te prejudicando? Tem alguém te fazendo mal? Tem alguém te tirando do prumo, tirando o seu domínio próprio? Entregue o senso de justiça ao Senhor e entregue a execução. Senhor, o Senhor é vingador. Ao Senhor pertence a vingança. Eu não farei nada contra Ele, porque ao Senhor pertence a vingança. Nesse sentido, precisamos não desejar apenas que a mão do Senhor pese, mas que Ele tenha misericórdia daqueles que nos ofendem. Mas quando você pedir isso, não é para você pedir com raiva não, tá? A hora que a pessoa passar por você, você olhar para ela e falar assim: Senhor, tenha misericórdia, porque eu sei que o Senhor vai incendiar esse homem. Sei que o Senhor vai dar duras penas a esse homem. Não, irmãos. Deixe o Senhor, transfira ao Senhor a vingança. Deixe que o Senhor peleje pela tua causa. Transfira a sua vingança ao Senhor. O que Davi fez naquele dia foi lindo. Eu não levantarei a minha mão contra ti. O Senhor me vingue. Eu não vou fazer nada. O Senhor faça.
Se te fizeram mal, quem aqui já te fizeram mal? Deixa eu ver, gente. Quem aqui já? Ai, ai, ai. Se te fizeram mal, deixe que Deus julgue a sua causa. Ele é o justo juiz. Deixe que Ele estabeleça a sentença. Ele é o justo juiz. E deixe que Ele execute a sentença. Porque Ele é o Senhor da vingança. E nesse sentido, irmãos, nós vimos os 3 aceleradores do descontrole: a influência, o senso de justiça e o desejo de vingança. Se na hora que a panela de pressão ela tiver para explodir, você conseguir anular a influência, ou você conseguir transferir a justiça, ou você conseguir transferir a vingança, irmãos, o domínio próprio não vai te faltar. Haja nessas 3 direções. Pare as vozes externas. Transfira a justiça para o Senhor. E abandone a vingança e deixe com o Senhor. Você sabe quem é o Senhor do domínio próprio? É Jesus. Irmãos, quando vieram prender a Jesus, e Pedro tira da espada e vrau, na orelha do soldado. Vocês lembram disso? Vocês lembram o que Jesus disse para Pedro? Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. E aqui começa o domínio do Senhor. Você sabe por quê, meus irmãos? Que Ele vai chegar na cruz do Calvário, a hora que Ele está na cruz, a pessoa que está crucificada do lado dele fala o que para Ele? Salva a ti mesmo. Não fala isso, gente? A voz externa. Salva a ti mesmo. As autoridades passavam, está em Lucas. As autoridades passavam. Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo. As vozes externas. Irmãos, Jesus precisava dar uma voz de comando e o céu se abriria. Mas ele se dominou naquele momento. Irmãos, quando ele está diante de Pilatos, Pilatos diz para ele: se eu quiser, eu te solto agora. O que Jesus responde? Nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu não lhe fosse concedida. Jesus está dizendo para Pilatos: a justiça está em quem? Quem é que está julgando? Quem é que está no controle da situação? Irmão, se Jesus dissesse naquele momento: céus, anjos desçam, para eu mostrar quem é que manda nesse negócio aqui, os anjos ouviriam, mas ele dominou a si mesmo e disse: a justiça está com o Senhor. Irmãos, e na hora que ele foi crucificado, as pessoas dão vinagre para ele beber, as pessoas caçoavam dele. Ele está com a espada da justiça na mão. Ele pode dar uma voz de comando e acabar e humilhar aqueles que estavam humilhando a ele. E as pessoas estão caçoando, estão rindo, estão judiando dele. E ele, ao invés de impor a sentença, de fazer vingança, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele transferiu a vingança para Deus. Amém. Jesus é o exemplo máximo de domínio próprio. Eu penso, se fosse eu no lugar dele, sabe, a hora que eu ouvisse a tropa marchando para me prender, eu não deixava nem Pedro tirar a espada. Legião de anjos, mostra para esses caras quem manda aqui. Jesus se dominou. E nós podemos nos dominar também. Nós podemos nos dominar também. Vamos ficar de pé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.